Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Como foi o fim de semana? Espero que tenha sido menos complicado. No programa de hoje nós vamos tratar com os nossos comentaristas da situação que se agrava no Oriente Médio e também no leste europeu. As duas regiões estão escalando rapidamente uma guerra bem preocupante. Também vamos mostrar que os Estados Unidos deram um ultimato para Nicolás Maduro, ou ele deixa a Venezuela ou será preso. Congresso Nacional retoma as atividades nesta terça-feira, prometendo votação de questões bem polêmicas, como entorpecentes e voto auditável. Esses são os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Pois é, pessoal, hoje nós vamos começar novamente o nosso programa com um recado bem importante de nosso apoiador, é para a sua saúde sexual, e quem vai dar esse recado é uma moça bem bonita. Vai daí, Tatá. Exatamente. Olha, eu quero falar com você, homem, que tem mais de 40 anos. A gente sabe qual é o peso da responsabilidade, não é fácil. São muitas coisas que acontecem no dia a dia. É o trabalho, o trânsito, as contas, o estresse, a ansiedade, são muitas coisas. Quando a gente namora há muito tempo, é casado há muito tempo, o relacionamento às vezes cai também, né, na rotina e a gente não sabe o que fazer. Então, o nosso Max Viril Power 40 é um tratamento de alta performance desenvolvido exatamente para você, que tem inúmeras responsabilidades. E eu sei que não é fácil falar sobre isso porque o homem, ele foi criado para nunca falhar. Você foi criado para ser o pilar da sua casa, mas é normal isso acontecer. Então, o que o Max Viril Power 40 ele faz na prática? A primeira coisa, ele vai tratar o cansaço crônico. Ele atua no neurotransmissor para diminuir a ansiedade, o estresse. Ele ajuda a produzir os hormônios do bem-estar, ocitocina, endorfina, serotonina. Isso vai trazer uma explosão de vitalidade. Para você que tem uma rotina exaustiva, você percebe diferença logo no mesmo dia. E o principal, ó, quando a gente fala do nosso relacionamento, tem muita coisa que atrapalha. O excesso de peso, bebida alcoólica, o estresse, a ansiedade, a circulação. Você sabia, você que tem diabetes, colesterol, pressão alta, que isso diminui a sua potência, o seu desejo, traz desânimo? Por isso que às vezes o diabético, Paulo, ele tem muito cansaço, às vezes problemas na ereção, e não dá para resolver isso só na força de vontade. Mesmo com a medicação em dia, isso tudo diminui a sua potência. Então, às vezes, você, por costume de tanto se esforçar, já até tão costumeiro do homem estar sempre ali se esforçando, você acha que é normal sentir esse cansaço, você acha que o motivo do desânimo, da falta de desejo é só a rotina, e não é. Tem outros problemas. Quando você toma o nosso Max Viril Power 40, ele vai regular toda a sua circulação masculina. Ele melhora todo o fluxo, dilata as veias e as microveias, e isso vai trazer muito mais potência. Além disso, ele regula a sua testosterona. Hoje o homem ele tem uma produção a menos de 25%. É o motivo também, às vezes, de você acordar desanimado, porque a testosterona é responsável até pela parte emocional. E o nosso Max Viril Power 40 regula tudo isso, aumenta o desejo, traz de volta o apetite sexual, essa eletricidade sexual. E não para por aí. Você que quando vai namorar não consegue segurar muito tempo, é aquele constrangimento, ele também é o tratamento contra a ejaculação precoce. Ele aumenta a sua resistência e ele é o primeiro que trabalha a sua rigidez. Ou seja, ele fortalece cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Isso traz mais força, mais potência, mais desejo. É sucesso, meu amigo. Então faz o seguinte, invista em você. Max Viril Power 40 é um sucesso para você que é homem. Não importa a sua medicação, ele não atrapalha, não tem efeito colateral. É o famoso salva relacionamento. Anota aí. 0800 323 0090. 0800 3230090. Esse é um tratamento personalizado com tudo que você, homem, precisa dentro de uma cápsula. Você tem mais disposição, você tem um efeito imediato na sua ereção, ele prolonga a sua ereção e fortalece, e tudo isso de forma natural. É tão forte, tão concentrado, que o nosso Max Viril Power 40 você vai tomar uma cápsula a cada 3 dias. De 1 a 2 cápsulas a cada 3 dias. De tão concentrado que é. E ainda
ainda tem nanotecnologia, ou seja, atinge o seu corpo aonde um tratamento comum não alcança. Faz o seguinte, hoje você vai ligar, faça o teste, 0800 323 0090. Você que é esposa, liga também. Hoje, se você ligar, você tem um smartwatch top de linha de presente, aquele que monitora os batimentos cardíacos, que tem um monte de função. Vai também o AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, é presente para você. São 2 presentes, mas tem que ligar agora. Você tem o melhor desconto, 70%, ou seja, vai pagar somente 30%. A caixinha é sigilosa, fica tranquilo, e o atendimento é personalizado. Então aproveita, tem smartwatch top de linha, AirDots, desconto de 70%, tem que ligar agora, hein? 0800 323 0090. 0800 323 0090. Max Viril Power 40 é você no controle, Paulo. Ok, Tatá, obrigado, hein? O Brasil está caminhando para uma instabilidade econômica e financeira. Quem fez o alerta foi o jornal A Folha de São Paulo, na edição desta segunda-feira. E, de acordo com o periódico, o maior responsável por essa situação é o atual chefe do Executivo. E ele levará o Brasil ao caos por causa do crescimento insustentável da onda de gastos obrigatórios do governo. O jornal fala da resistência do petista em tomar decisões politicamente difíceis, mas que, se não tomar, corre um sério risco de levar o país a uma recessão e crise sem precedentes em toda a história do Brasil. Já imaginou? De acordo com a Folha de São Paulo, o conjunto de gastos realizados pelo governo federal, tais como despesas de pessoal, custeio, manutenção e ampliação dos serviços públicos, pode aumentar na ordem de 70% de tudo que foi arrecadado até agora. Isso com base no piso de 0,6% ao ano, acima da inflação, ou seja, vem tempos difíceis pela frente. E o ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento no regime militar, além de ex-deputado federal, Antônio Delfim Neto, faleceu nesta segunda-feira, na madrugada, aos 96 anos de idade. Ele se encontrava internado desde segunda-feira da semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e faleceu em decorrência de complicações no quadro de saúde. Delfim Neto ocupou o cargo de ministro da Fazenda entre os anos de 1967 e 74. Também foi ministro do Planejamento entre 79 e 85, ministro da Agricultura em 1979 e embaixador do Brasil na França de 75 até 77. No seu voto a favor do Ato Institucional de número 5, o famoso AI-5, que fortaleceu as premissas do governo militar no Brasil, ele afirmou que deveria ser concedida ao presidente da República a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais absolutamente necessárias para que o país pudesse realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Sem dúvida alguma, ele foi um grande nome para a história política e econômica brasileira. E olha só, agora nós temos uma notícia muito importante também no campo internacional. Aconteceu o que estamos dizendo a todo momento aqui no Mundial Telenotícias, hein? Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, vai mesmo ser preso se não entregar o poder para a oposição, que foi reconhecida verdadeiramente como a vencedora do pleito eleitoral do último dia 28 de julho. Durante todo o fim de semana se cogitou que os Estados Unidos estariam dispostos a negociar uma saída honrosa para o ditador venezuelano. Estariam dispostos até a esquecer os 15 milhões de dólares de recompensa pela cabeça dele em troca da entrega do poder. Ou seja, os Estados Unidos perdoariam as acusações de narcotráfico e o aceitariam viver no país.
Mas nesta segunda-feira, a paciência americana, como foi dita pelo secretário de Estado Anthony Blinken, se esgotou de vez. De acordo com o jornalista investigativo peruano-americano Jaime Bailey, o qual eu tive a honra de trabalhar nos Estados Unidos pela CBS Telenotícias, informou diretamente de Londres que Joe Biden deu um ultimato para Nicolás Maduro. Ou ele entrega o poder ou será preso. O governo americano admite todas as possibilidades para pôr as mãos em Nicolás Maduro. Preste bem atenção, eu disse todas as possibilidades. Não há mais como ele escapar dessa. E junto com essa informação, a comunidade europeia também se pronunciou sobre o assunto. Disse que o único presidente venezuelano que reconhece é Edmundo González. Veja que os americanos tentaram de tudo antes de tomar essa decisão. Ligaram para o presidente do Brasil, do México e da Colômbia e agora chegou o momento do basta. De acordo com Jaime Bailey, Joe Biden deu um prazo até novembro para que Maduro faça a transição pacificamente e libere todos os presos políticos que mandou sequestrar. Caso contrário, ele está inteiramente lascado. No fim de semana, o vencedor das eleições, Edmundo González, fez um apelo nas redes sociais para que Nicolás Maduro aceite o resultado da democracia e faça a transição do poder. Veja o que ele disse. Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente. Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito. Protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo. Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis. Queridos venezolanos, seguiré a su lado, defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz. ¡Viva Venezuela libre! A pressão em cima de Maduro está mesmo insuportável. Até o presidente argentino, Javier Milei, fez coro pela saída do venezuelano. Milei convocou a comunidade internacional contra o processo eleitoral que declarou o ditador venezuelano vitorioso nas urnas. Ele disse, aspas, não reconhecemos a fraude, chamamos a comunidade internacional a se unir para restaurar o Estado de Direito na Venezuela e recordamos ao povo venezuelano que as portas da nossa pátria estão abertas para todo homem que escolha viver em liberdade. Fecha aspas. E ainda teve a descoberta alegada pelo grupo hacker Anonymous, de onde se encontra a fortuna do presidente da Venezuela. Além de Miami, estaria também distribuída por vários outros lugares, como Hong Kong, na China, Chipre, no Mediterrâneo e também na Turquia. Gerson Gomes está conosco hoje. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo. Olha, estou sabendo que hoje é seu aniversário, hein, Gerson? Meus parabéns, meu grande amigo. Felicidades, pois viu? É. Agora, olha só, que notícia... Você veja como eu considero, né, a audiência do Mundial Telenotícias e a você principalmente, porque no meu aniversário eu estou trabalhando daqui dos Estados Unidos. Muito obrigado pela consideração, viu? Agora, que notícia interessante é essa aí, hein, do ultimátum
que o Joe Biden deu a Maduro. Agora, o que vai restar para ele, hein? Como é que você vê isso? Nós temos feito uma cobertura, né? E eu ouso afirmar, uma das melhores coberturas do jornalismo do Brasil, da crise da Venezuela, porque nós temos conversado com pessoas lá na Venezuela, temos conversado com jornalistas venezuelanos aqui do sul da Flórida, e você veja que a análise que nós temos feito, ela tem se cumprido na linha do tempo. É claro que não na velocidade como nós gostaríamos, mas, de fato, foi muito veiculado pela imprensa aqui nos Estados Unidos que o governo Biden não somente deu um ultimato, como também está fazendo alguns acertos nos bastidores para viabilizar uma fuga do Nicolás Maduro para um local no qual ele possa usufruir, né, do seu dinheiro todo amealhado ali, fruto do narcotráfico, desvio de ouro, etc., que ele já pré-posicionou em alguns locais, que o próprio serviço de inteligência já conseguiu rastrear, não somente no nome dele, mas no nome da cúpula do governo venezuelano e dos familiares, porque há muitos bens que estão em nomes de familiares, contas bancárias, imóveis, etc. Então, há um acerto sendo feito nos bastidores para dar esse ultimato que você falou, mas também deixar uma rota de fuga. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Agora, nós temos uma informação que começou a circular de que integrantes do grupo Wagner russo estariam já na Venezuela. Não se sabe se para dar apoio a Maduro ou contratados para fazer justamente o oposto. Mas não acreditamos nisso. Acreditamos que, se estão verdadeiramente lá, foram enviados pelo governo da Rússia. O que você acha? Na verdade, esse grupo já está na Venezuela há bastante tempo. Mesmo enquanto o líder anterior, né, que morreu naquele acidente, o Prigozhin, ali no acidente aéreo, né, saindo de Moscou, mesmo antes, o grupo na Venezuela ele era responsável pela exploração e pela segurança de algumas minas de ouro. Então, você veja que eles não estavam conectados diretamente ao grupo político-militar, mas eles estavam em interesses muito intensivos ali de exploração do garimpo ilegal, inclusive em área Yanomami. A área Yanomami venezuelana, ela meio que se mistura com a área brasileira. O próprio PCC está em atrito com alguns dos mineradores venezuelanos ali naquela região. O narcotráfico se mistura com a questão da exploração de ouro, e esse grupo Wagner estava ali dando segurança. Agora, o que me chamou a atenção não foi isso, viu, Paulo? Foi a quantidade de cubanos que já começa a deixar a Venezuela, e isso sim é uma sinalização interessante. Porque se os cubanos perceberem que o jogo está virando, eles têm uma presença muito grande, e quando a gente fala do grupo Wagner, é uma presença residual. Agora, os cubanos a comando desses russos que estão lá, esses sim são extremamente perigosos. As vespas negras, né, como são chamadas, estão atuando nos bairros mais pobres, sequestrando pessoas, inclusive assassinando opositores políticos. Eles que fazem esse trabalho psicológico de terrorismo de Estado junto com o Nicolás Maduro e sua cúpula política, esse sim, quando eles começarem a retornar para Cuba, é um sinal de que é iminente a queda do governo Maduro. Então, nós temos que aguardar esses próximos dias. Há uma convocação que a Maria Corina Machado fez, muito importante, que eu espero que até o Brasil também faça reverberar essa voz, porque ela fez uma convocação mundial, ou seja, haverá muitas manifestações, e nós temos venezuelanos ali da Operação Acolhida que estão no Brasil em várias partes. Esperamos que o mundo todo se coloque ao lado de Maria Corina Machado e do Edmundo Gonzalez. E olha só que interessante. Se Nicolás Maduro não aceitar a proposta dos americanos, a informação que chegou para a gente é que o governo dos Estados Unidos vai aumentar a recompensa de 15 para, vejam só, prestem bem atenção, 45 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro. Aí passa a ser interessante, não é, Gerson? Aí vai ficar difícil ele ir até para o Brasil fazer qualquer visita. Mas, Gerson, fica por aí que a gente volta no terceiro bloco com você
para falar mais sobre essas questões internacionais, falar sobre Rússia, falar sobre Israel, e vamos trazer também uma comentarista também bem interessante que conhece muito da situação de Israel. Vai ficar bem interessante. Fica por aí, viu, Gerson? Que eu já te chamo de volta. E agora vamos falar um pouco da situação da guerra na Rússia, que está ficando problemática demais. No fim de semana, tropas ucranianas atacaram os inimigos dentro do território russo e continuam avançando. O governador da região de Kursk, invadida, disse nesta segunda-feira, 12 de agosto, que a Ucrânia controla 28 assentamentos na província fronteiriça e que as forças de Kiev avançaram 12 quilômetros em território russo durante uma incursão que começou em 6 de agosto. Veja. В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. Pois é, e em essa reunião de emergência aí, o presidente russo Vladimir Putin também falou. Ele disse nesta segunda-feira que a Ucrânia estava tentando minar a estabilidade russa com a sua incursão no sul do país, mas que não teria sucesso. Veja. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в 1,5 раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. Ok, daqui a pouco nós vamos voltar a falar com o Gerson Gomes sobre essa situação na Rússia. Mas, por enquanto, eu gostaria que você prestasse atenção nesse recado de nosso outro apoiador, que é o Andrei Andrade, que vai falar sobre dores de produtos, para combater as dores pelo corpo. Fala aí, Andrei. Olá, eu me chamo João Maria, moro na cidade de Ceará-Mirim, que faz parte da Grande Natal, aqui no Rio Grande do Norte, e eu estava sofrendo muito, com dores no ombro. Tudo leva a crer que seja bursite, a ponto de eu só levantar o braço direito com a ajuda do esquerdo. E estava sofrendo muito. E liguei, fui muito bem recebido, muito bem atendido, fiz a compra. E graças a Deus, só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a esse produto Articularc. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articularc, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente, uma semana de uso você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articularc, ele é um produto premium, que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito,
tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articular e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento né, com a família sofrendo com dor. E isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita e tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter um atendimento personalizado e com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsula o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor, todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa. O Congresso Nacional retoma as atividades a partir desta terça-feira e muitas pautas polêmicas são esperadas para serem votadas. A pergunta é, será que vão? Pois 2 presidentes deverão ser substituídos no final desse período. São eles Rodrigo Pacheco, do Senado, e Arthur Lira, da Câmara. A deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, por exemplo, quer acabar com ações de ONGs que utilizam a causa indígena para se esbaldar com o dinheiro público. Ela apresentou um projeto de lei que prevê a criação de um cadastro nacional, obrigando as entidades a declararem de onde provém os seus recursos, com a penalidade de cancelamento da licença, caso haja qualquer divergência nas informações.
Quem também promete colocar fogo no parquinho é o delegado Gilvan da Polícia Federal. Ele quer ganhar tempo para a melhor discussão do projeto que trata do LGBTcídio. Mas os dois parlamentares querem também que a PEC das drogas ande de uma vez por todas no Congresso Nacional e acabe com as divergências com o Poder Judiciário. E nós vamos conversar agora com a deputada Silvia Wayampi, que já está na linha com a gente. Seja muito bem-vinda, deputada, e eu quero começar perguntando à senhora sobre a PEC das drogas dentro do seu partido. Ou seja, como é que está essa situação? A senhora acredita que essa proposta vai avançar até o fim do ano? Eu tenho certeza disso, até porque a sociedade ela precisa de uma resposta e isso impacta principalmente na segurança pública. Nós temos o exemplo de outros países que legalizaram as drogas e que hoje se veem na obrigação de retroceder quanto a essa decisão, justamente pelo fato do desastre que tem sido tanto para a saúde pública, né, quanto para a segurança pública nesses países. E o Brasil, obviamente, no caso, o nosso partido, que é o PL, tem atuado muito nessa questão. Vamos dar um exemplo para a sociedade, né? No momento em que eles liberam, né, uma determinada quantidade de posse, né, da maconha para 40 gramas, né, você observa que há um risco muito grande, até porque não faz parte da prerrogativa ou da missão do militar ainda ter que pesar essa substância, né? Então, é bem complicado. Então, assim, a gente vê que tem uma forçação no conceito, né, das suas narrativas para tentar convencer não só a sociedade, mas também o judiciário em concordar com a liberação das drogas. E nós, óbvio, observamos que esses movimentos tentam, inclusive, justificar a utilização para fins medicinais. No caso, a cannabis sativa para poder retirar o canabidiol. Então, assim, enquanto partido, né, enquanto PL, nós que preservamos pela sociedade, pela segurança pública, nós estamos auxiliando e investindo em pesquisa científica, né, para encontrar uma alternativa para aqueles que precisam do canabidiol e utilizam o canabidiol para algumas patologias, para algumas doenças. Um exemplo disso é a pesquisa que está sendo realizada na UFRJ, a pesquisa da Tremamicranta blume, né, que é um arbusto brasileiro, né, chamado de pau-fogo, candiúva, que tem o canabidiol, mas não possui o THC, que é o alucinógeno proibido. Então, nós encontramos, né, enquanto cientistas ou enquanto pesquisadores, a presença do canabidiol e já estamos em fase de extração do óleo a frio. Deputada, agora a senhora não acha que o Congresso Nacional dormiu muito no ponto na questão dessas drogas, ou seja, desses entorpecentes, deixando o Poder Judiciário deliberar sobre o assunto? Sim, isso é uma responsabilidade nossa, né? Mas como determinadas pressões acham que discutir isso pode ser prejudicial, nós estamos vendo isso agora. Então, os outros anos em que deveria ter sido discutido e colocado à pauta e não foi feito, né? Hoje nós estamos tendo a necessidade de discutir e rediscutir isso com uma maior rapidez, né, para garantir justamente a segurança pública e garantir a estabilidade de uma sociedade que paga o seu imposto e que precisa dessa resposta. E o Congresso retorna às atividades nesta terça-feira. O que nós podemos esperar com relação a essas pautas polêmicas? Porque tem muita coisa ainda para ser votada. Será que vai dar tempo? Porque até o final do ano nós temos a substituição do presidente da Câmara e também do presidente do Senado. Será que vai dar tempo, deputada? Bom, nós estamos, né, no regime de urgência aqui, né? Então, estamos em esforço concentrado. Então, ainda hoje nós teremos uma plenária, ainda hoje nós teremos
uma votação, e isso vai correr segunda, terça, quarta, e estaremos em pleno trabalho, né, para poder garantir uma resposta para a sociedade. Então, eu creio que vai dar tempo, sim. E o que a senhora acha da PEC do mandato dos ministros da Suprema Corte? A senhora acha que vai sair, assim também como a questão do aborto vai ficar inteiramente resolvida? Será que o Congresso vai trabalhar pesado mesmo até o final desse ano? Bom, eu não sei quanto a PEC, do que nós chamamos de PEC da toga, se ela alcançará o seu êxito ainda esse ano. Mas eu acredito que a do aborto, sim. Né? A do aborto, com certeza, até porque já foi algo muito discutido. Hoje nós já tivemos a mudança, né, a eleição dos presidentes dos conselhos de medicina, né, dos conselhos regionais de medicina. Então, obviamente, espera-se contar com toda essa classe justamente para garantir a vida de uma criança, né, de um feto viável, né, a partir das 22 semanas. Então, obviamente, isso já foi discutido antes, né, com um parecer do Conselho Federal de Medicina, que deixou claro que a partir das 22 semanas é um feto viável que pode viver fora do útero da sua mãe. Então, obviamente, seria assassinato caso o aborto fosse praticado, né? Então, não muda a questão do assassinato, do infanticídio, né? Tanto faz se for dentro ou fora do ventre, a partir das 22 semanas é grave e espera-se preservar a vida. Então, garante-se que o aborto, em caso de estupro, né, ele seja praticado até a 20ª primeira semana, porque a partir da 22ª já é garantido ser viável. E existem vários projetos de lei, por exemplo, que procuram, inclusive, né, fazer a coleta, no caso do aborto, né, desse feto até as 21 semanas, que seja coletado o material genético desse material, né, desse aborto, para que seja identificado o DNA do abusador e seja colocado num banco de dados. E esse banco de dados seja utilizado para que a gente possa rastrear, né, esse abusador sexual. Deputada, o deputado Gilvan da Federal, que estávamos esperando, chegou e vai se juntar a nós nesse exato momento. Olá, deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós estávamos aqui conversando já com a deputada Silvia Wanhampi a respeito de alguns temas polêmicos que deverão ser votados ainda nesse semestre no Congresso Nacional. E estávamos falando justamente da PEC dos entorpecentes, das drogas. Qual é a sua expectativa para essa matéria, deputado? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde à minha colega de parlamento, a deputada Silvia, com a qual eu tenho muita honra de estar ombreando aqui no Congresso Nacional. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Mundial Telenotícias. Se fosse a Globo, não ia dar entrevista, mas como é para vocês aí, a gente... Obrigado. Dá com muita honra essa entrevista aqui. Bem, a PEC, nós somos totalmente contrário à legalização das drogas. É um absurdo a gente ver ministros do STF usurpando as atribuições do Poder Legislativo, com essa história de que pode portar 40 gramas de maconha. Isso não é função do STF. A função do STF é dizer se uma lei é constitucional ou inconstitucional. Não é função de ministro do STF determinar a quantidade de droga que alguém pode usar. E eu pergunto, que eles falam, não estamos legalizando as drogas, certos ministros do STF. Estamos descriminalizando o porte de 40 gramas de drogas. E fica a minha pergunta, esse usuário vai comprar a maconha aonde? Numa farmácia? Num supermercado? Não, vai comprar com o traficante. Vai comprar lá com o crime organizado. Então, eu sinceramente espero que o parlamento se posicione e a gente consiga aprovar essa PEC, mas eu sou bem honesto com o povo brasileiro. Nós temos 2 presidentes, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, se ajoelhando tanto para esse ex-presidiário desse condenado que está na presidência da República, que pauta o que vai acontecer na Câmara. Tem dia que a gente
é pego de surpresa, porque o presidente da Câmara está lá conversando com o presidente da República. Então, a gente vai ter eleições aí ano que vem, eu espero que tenhamos um presidente do Senado e um presidente da Câmara que realmente brigue, lute pelas prerrogativas do parlamento, porque nós estamos sendo atropelados. Olha, antes de voltar com a deputada, eu também fiz a pergunta para ela, quero fazer para o senhor também. O que o senhor acha da possibilidade de votação dessas outras pautas polêmicas, como a do aborto e o mandato para os ministros da Suprema Corte? O senhor acredita também que isso vai acontecer nesse segundo semestre, mesmo nós temos eleições em outubro? Infelizmente, como eu disse, tudo fica na mão do presidente de cada casa, tanto para pautar. E a gente sabe muito bem que o governo Lula, quando tem certo tipo de votação, despeja aí bilhões de emendas parlamentares, exatamente para os deputados que se vendem, são covardes e se vendem por emendas parlamentares. Então, aqui nós somos em torno de uns 100 deputados, mais ou menos. A Silvia está dentro desses 100, que a gente não vende nosso voto. Mas aqui tudo é possível. Eu digo, eu sou deputado novato, mas sou policial federal há 20 anos, e digo, aqui é um bando de prostituta. Assim, com todo respeito às prostitutas, que são muito melhores do que muitos deputados que existem aqui na Câmara dos Deputados, que vende a porra do voto por causa de emenda parlamentar. Então, tudo é possível. Eu não vou enganar o eleitor, dizer, nós vamos, porque chega aqui, na reforma tributária, cada deputado ganhou 20 milhões de emenda. Para o DPVAT voltar, cada deputado se vendeu por 5 milhões, e assim vai. Então, é bem complicado a vida aqui. Eu digo que a gente está no meio de pessoas que se vendem mesmo, sem caráter, que se vende, que a população olhe e observe. O que eu sempre falo, o meu voto não tem preço, ele tem valor, que é aquilo que eu defendo. E, deputada, como é que ficou aquela questão da senhora do TRE que cancelou o seu mandato? Vamos esclarecer isso aí, porque já tem muita gente perguntando aqui. Como é que está essa situação, deputada? Bom, eu continuo no mandato, né? Nós estamos em fase de embargos e esperamos que o mais rápido possível esse processo possa ser direcionado para o TSE, onde nós temos a certeza que teremos um julgamento técnico e não um julgamento político, né? Então, por exemplo, as minhas contas, elas estavam aprovadas desde dezembro de 2022. Então, numa tentativa de me silenciar, óbvio, né? Esse julgamento, ele foi... As contas que já haviam sido aprovadas justamente por peritos contábeis, ela foi novamente rejulgada e reprovada para que eles pudessem, então, ter uma justificativa para uma cassação. E o interessante é que, em relação às provas, né, mesmo que a gente tivesse feito vários pedidos de perícia, por exemplo, eu fiz um pedido que não foi respondido, né, que foram medidas saneadoras, que não foram respondidas, que não foram nem reprovadas, passaram por cima delas, que foi uma ultrassom feita com radiofrequência para detectar qualquer tipo de material na minha face naquele período, né, que julgavam ter havido uma harmonização facial. E isso não foi realizado, né, eles não deram resposta e nem sequer o pediram. Uma outra coisa é que o recibo utilizado era um recibo que estava escrito tratamento odontológico e que foi utilizado num processo de harmonização facial. Então, assim, as provas são incongruentes, são antagônicas e por isso nós esperamos que esse processo vá logo para o TSE, né, e que a gente possa ter um julgamento técnico e não político. Deputada, a senhora tem um rosto muito lindo, não precisa de nada de harmonização facial, já está tudo harmonizado aí. E agora eu quero perguntar ao deputado com relação ao LGBTcídio. O senhor foi autor do projeto que conseguiu segurar isso na comissão com o intuito de estudar, de se estudar mais essa proposta. Como é que ficou isso, deputado? É uma pauta ideológica
da esquerda, eles não estão preocupados em punir o criminoso. Todos os projetos nossos de punir o criminoso, por exemplo, como o fim da saidinha, eles sempre são contrários. Então, eles usam o argumento de que o Brasil é o país que mais se mata travesti no mundo. Mas eles esquecem de dizer que nós somos um dos países com maior taxa de homicídios do mundo, onde se mais morre policiais, mais morre professores, onde mais morre mulheres, mais morre todo mundo. Não é só o travesti que morre, é todo mundo. Todas as pessoas aqui do nosso país, eles esquecem também de dizer que muito desses homicídios da comunidade LGBT é cometida pelo próprio parceiro. Não é porque a pessoa ali é travesti, vou lá matar ela. Um cara desse tem que se ferrar, tem que ser punido. Mas hoje muito mais se mata policiais. Se você for identificado como policial, você é torturado, executado. Então, assim, transformar o LGBTcídio, na verdade, eles querem transformar em crime hediondo. Então, a gente sabe que é uma pauta ideológica, uma pessoa que se... Com todo respeito, tá? Mas uma pessoa que se diz que é trans, que é travesti, ela não é melhor e nem pior do que um homem, do que uma mulher, mas é a pauta ideológica da esquerda. E nós estamos lutando, na verdade, para esse projeto passar pela Comissão de Segurança, porque ela passou pela Comissão de Direitos Humanos, a qual eu faço parte, só que lá nós somos minoria. Pastor Marcos Feliciano, deputado Hélio Lopes, enfim... Somos 5, Paulo Bilisque, somos uns 5, 6. Aí perdemos na Comissão de Direitos Humanos, mas como é algo envolvendo criminalidade, tem que passar pela Comissão de Segurança. E lá pode ter certeza que nós vamos barrar. E, deputado, agora para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para cada um dos dois. O senhor está sendo investigado por fazer acusações contra o presidente do Executivo. E qual é a sua estratégia para fugir disso? Me parece que o senhor não respondeu nenhuma das intimações, né? O que o senhor pensa disso aí? Não, Bem, primeiramente, passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, de senhor da morte. Eu chamei o Lula de ladrão. O que é pior? O crime de genocídio ou o crime de roubo? O crime de genocídio. Não aconteceu nada. Você não viu nenhum deputado ser denunciado pela PGR, virar réu no Supremo. Na minha opinião, como parlamentar, alguém que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro é ladrão. É a minha opinião de parlamentar. Então, eu já fui na Polícia Federal prestar depoimento, me ofereceram um acordo para eu pedir desculpa, alguma coisa. Eu não vou pedir desculpa. Aqui a gente sabe muito bem o que está acontecendo no nosso país, o cerceamento da liberdade de expressão, da liberdade como um todo, né? Nós já somos uma Venezuela disfarçada, mas nós já somos. Essa história de que a Venezuela está longe. Não, nós já somos uma Venezuela. Hoje tem um deputado federal, ex-deputado federal, preso por ter xingado um ministro do STF. Eu pergunto, que país democrático do mundo alguém xingar uma autoridade vai preso? Devido ao processo legal, primeira instância. Então, assim, para mim, o Lula é um mau caráter, um canalha. Eu assumo tudo aquilo que eu falo. Se eu tiver que ser preso por achar que um ladrão, por opinar que um ladrão é ladrão, e um canalha é canalha, o pai da mentira, eu vou ser preso. Mas eu não mudo uma vírgula do que eu penso como parlamentar, minha opinião de parlamentar, de cidadão, desse condenado que está na presidência da República. Já que mencionamos no chefe do Executivo, deputada, como é que está a situação das ONGs que têm arrecadado dinheiro e a senhora levantou uma série de irregularidades que precisam ser apuradas, principalmente com os recursos para os Yanomami. Como é que fica essa situação? O que a senhora tem a dizer disso, deputada? Bom, o Brasil ele precisa realmente, por uma questão de segurança nacional, acompanhar todos os processos quando se trata da questão de organizações não governamentais e principalmente quando se envolve indígenas nisso. Nós sabemos que nós temos uma região que é riquíssima,
que é a Amazônia por inteiro, né, que é a Amazônia brasileira, os estados que pertencem à região norte, que fazem parte da Amazônia, eles têm sofrido completos embargos e impossibilidade, né, de desenvolvimento econômico, social e, óbvio, uma fragilização e a falta de investimento nessas áreas, principalmente na segurança pública. Então, nós vemos que nós não temos, por total, uma fronteira protegida, então nós temos acesso fácil a narcotraficantes e, óbvio, né, que muitas organizações não governamentais recebem dinheiro internacional da França, da Bélgica, da Noruega, do Canadá, da Alemanha, para que possam atuar nessas regiões e evitar o desenvolvimento. E utilizando, claro, a imagem do indígena, né, e ainda nos condenando, enquanto cidadãos brasileiros, à miséria, nos trancafiando no ideal imaginário de uma sociedade e nos mantendo como se em 1500 estivéssemos. Quer dizer, uma presa fácil, uma vítima fácil para o domínio. Porque se naquela época nós fomos dominados, no período em que só se tinha pólvora, bússola e navegação, imagine agora com ogivas nucleares. Imagine agora com armas biológicas. Imagine agora com armas químicas. Então, obviamente, manter, no caso, Yanomami segregados, sem acesso à estrada, sem acesso a uma pista de pouso digna, regularizada, sem acesso à saúde, é manter esse povo como um mero elemento alegórico de um bioma ou vivendo como um elemento dentro de um zoológico, parte humano, parte animal, porque nós não temos direito a sermos iguais à sociedade nacional. Então, como indígena, eu quero fazer justamente essa defesa ao povo Yanomami, que está isolado, segregado e condenado à morte, justamente por uma política de isolamento e segregação e que a sociedade não sabe que ajudou a nos condenar. Então, assim, nos tirar do ideal imaginário, né, de uma vida de 1500 e nos trazer para a modernidade, dando a nós a possibilidade de sermos iguais, isso vai ser um avanço, né, para o nosso país, que pode ter homens e mulheres indígenas ou não, que possam estar atuando pela soberania do país, pelo desenvolvimento das suas regiões, né, e principalmente para fortalecer, né, a nossa identidade como brasileiros. Deputada e deputado, chegamos ao final deste segmento. Silvia Wayampi, muitíssimo obrigado pela participação da senhora aqui conosco. Eu que agradeço. Deputado Gilvan, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação e eu quero dizer que os dois estão com as portas bem abertas aqui no Mundial Telenotícias. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. E agora vamos para mais um recado de nosso apoiador, para quem tem queda acentuada de cabelo. Já imaginou? Tem coisa nova por aí, preste atenção no recado. Este recado é especial para você que está com os cabelos fracos, quebradiços, ralos e sem vida. Conheça agora o tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele. Inovação e tecnologia recuperando, tratando e devolvendo a saúde dos seus cabelos. Previne a queda, restaura o couro cabeludo, fortalece e devolve os fios perdidos, trazendo beleza e volume aos cabelos. Ativos de última geração, nutrindo seus cabelos de dentro para fora. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. Você não precisa mais disfarçar e ficar inseguro. O tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele vai auxiliar e prevenir a queda dos cabelos, realizando uma limpeza profunda, combatendo a oleosidade, aumentando a resistência do cabelo e recuperando a sua autoestima. O tônico capilar É Coisa de Pele Hair, com nano e biotecnologia, leva as vitaminas através dos drones guiados até a raiz e acaba com a queda e estimula o crescimento de novos fios. Em um mês, você já vê os resultados. Fácil de usar. Use o shampoo de 2 a 3 vezes por semana. Espalhe o shampoo nos cabelos úmidos, massageie o couro cabeludo por até 2 minutos. Depois enxague com delicadeza. Em seguida, aplique 6 borrifadas no couro cabeludo pela manhã e à noite do tônico capilar É Coisa de Pele. Em pouco tempo, irá perceber a diferença. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele.
Tá perdendo os cabelos? Então não perca tempo, ligue agora mesmo. 5 centímetros de crescimento em 30 dias. 20 dias, seus cabelos param de cair. Teste de eficácia, aprovado pela Anvisa. A tecnologia drone capilar, com blend de ativos, estimula o crescimento, melhora a circulação e combate a queda. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Tônico capilar e shampoo é coisa de pele. Sabe aquela sensação horrível de ver os seus cabelos no ralo do banheiro? Só quem passa por isso sabe como é triste. Depois do Covid, milhares de pessoas tiveram como efeito colateral da doença uma queda expressiva de cabelos. Mas pode comemorar a boa notícia. A Brasil Vida trouxe um produto revolucionário para diminuir e, na maioria dos casos, acabar com esse problema. É coisa de pele Hair. É um tratamento à base de nanotecnologia e biotecnologia que faz o tônico penetrar através do couro cabeludo e atingir diretamente o bulbo capilar. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. A fórmula do É Coisa de Pele Hair tem a tecnologia dos drones guiados, que faz o blend de ativos chegar em todas as áreas onde o cabelo perdeu a vida e atua exatamente onde precisa. Em apenas 20 dias, você já vê os primeiros resultados. Você vai ter seus cabelos de volta de forma saudável, sem implantes, sem agulhas e sem dor. Ligue para 0800 552 5500 ou acesse o QR Code que está na sua tela e aproveite o presente especial. Você compra o tratamento de 1 ano no cartão de crédito e ganha uma Alexa. É Coisa de Pele Hair. Será seu último tratamento contra a queda capilar. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Entregamos em todo o Brasil com frete grátis. Você não precisa mais disfarçar e ficar inseguro. O tônico capilar e o shampoo É Coisa de Pele vai auxiliar e prevenir a queda dos cabelos, realizando uma limpeza profunda, combatendo a oleosidade, aumentando a resistência do cabelo e recuperando a sua autoestima. O tônico capilar É Coisa de Pele Hair, com nano e biotecnologia, leva as vitaminas através dos drones guiados até a raiz e acaba com a queda e estimula o crescimento de novos fios. Em 1 mês, você já vê os resultados. Fácil de usar. Use o shampoo de 2 a 3 vezes por semana. Espalhe o shampoo nos cabelos úmidos, massageie o couro cabeludo por até 2 minutos. Depois enxague com delicadeza. Em seguida, aplique 6 borrifadas no couro cabeludo pela manhã e à noite do tônico capilar É Coisa de Pele. Em pouco tempo, irá perceber a diferença. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele. Tá perdendo os cabelos? Então não perca tempo, ligue agora mesmo. 5 centímetros de crescimento em 30 dias. 20 dias, seus cabelos param de cair. Teste de eficácia, aprovado pela Anvisa. A tecnologia drone capilar, com blend de ativos, estimula o crescimento, melhora a circulação e combate a queda. Ligue agora e fale com um de nossos especialistas. 0800 552 5500. Tônico capilar e shampoo É Coisa de Pele. E agora vamos voltar para o campo internacional, que o bicho está pegando feio. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenou o envio de um submarino de mísseis guiados para o Oriente Médio, informou o Pentágono, enquanto a região se prepara para possíveis ataques do Irã e seus aliados após o assassinato de membros seniores do Hamas e do Hezbollah. Embora o USS Georgia, um submarino movido a energia nuclear, já estivesse no mar Mediterrâneo em julho, de acordo com uma postagem militar dos Estados Unidos nas redes sociais, foi um movimento raro anunciar publicamente o envio de um submarino. Em uma declaração após Austin conversar com seu homólogo israelense, o Pentágono disse que Austin ordenou ao grupo de ataque Abraham Lincoln, um porta-aviões, que acelerasse o seu deslocamento para a região. O assassinato e a morte do comandante militar sênior do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, Fuad Shukr, em um ataque de Israel em Beirute, aumentaram a preocupação de que o conflito em Gaza esteja se transformando em uma guerra muito mais ampla no Oriente Médio.
o Irã afirmou que os Estados Unidos têm responsabilidade no assassinato de Haniyeh por causa do seu apoio a Israel. E no fim de semana houve mais um capítulo dessa novela cruel. Israel fez um ataque cirúrgico, acabando com cerca de 40 extremistas do Hamas que se escondiam em um ponto isolado. O Hamas informou que o ataque foi sobre uma escola e que mais de 100 civis foram mortos. Mas as forças de defesa de Israel se preocuparam em esclarecer o que realmente aconteceu. Veja. O vexame da mídia sobre o ataque israelense no último sábado. Me permitam que dessa vez eu me dirija aos meus colegas da mídia. Sei que vocês devem estar cansados, então eu fiz o trabalho para vocês consertarem o vexame das narrativas enganosas sobre o ataque das forças de defesa de Israel no último sábado. Então vamos lá. Às 5 horas da manhã de sábado, Israel ataca terroristas do Hamas que estavam escondidos no complexo escolar de Al-Tabain, no centro de Gaza. 20 minutos depois, o Ministério da Saúde do Hamas anuncia que 40 mártires foram mortos. Às 5h40, o Hamas vê uma oportunidade para aumentar os números e envia outra mensagem dizendo que não foram 40 civis, foram 100 civis mortos. Às 7 horas da manhã, a primeira reportagem da mídia afirma que as forças de defesa de Israel mataram cerca de 100 pessoas em uma escola. Às 8 horas da manhã, condenações de países e políticos, todos compartilhando os números do Hamas. Meio-dia, a mídia ocidental cobre extensivamente o ataque a essa escola, compartilhando informações do Hamas e não fazendo distinção entre terroristas e civis. Às 17 horas, a Globo publica um artigo com a manchete "Ataques de Israel em Gaza deixa cerca de 100 mortos". Por mais incrível que pareça, a reportagem diz o seguinte, abre aspas, as autoridades de saúde de Gaza dizem que são mais de 90 mortes. Já o governo de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que são mais de 100. Isso não é nada mais, nada menos do que tentar manipular os leitores, fazendo com que os leitores acreditem que as autoridades de Gaza são independentes e somente o governo de Gaza é controlado pelo Hamas. Gente, as autoridades de Gaza não são controladas pelo Hamas. Elas são o Hamas. Essa era exatamente a intenção do Hamas, escondendo-se num complexo escolar para que uma manchete como esta espalhasse informações falsas, dizendo que Israel ataca alvos civis e não terroristas. 1 hora mais tarde, às 18 horas, Israel publica listas dos 19 terroristas mortos no ataque, provando que uma sala no complexo estava sendo usada como centro de controle terrorista do Hamas. Às 19 horas, o Hamas revisa o número de 100 e publica que, na verdade, foram 40 mortos. Às 20 horas, Israel divulga imagens do ataque, provando que ele foi extremamente preciso e cauteloso, com munições que não poderiam ter explodido uma escola completa, como alegado pelo Hamas. Apenas a sala com os terroristas escondidos, na ala masculina da mesquita, foi atingida. Agora uma notícia de última hora. Israel acaba de confirmar que mais 12 terroristas foram eliminados no ataque. Ou seja, no total, foram 31 terroristas eliminados. Vocês devem estar se perguntando por que somente agora, 48 horas depois do ataque, publicamos a eliminação desses 12 terroristas. A resposta é simples, porque nós estamos comprometidos com a verdade. Enquanto o Hamas precisou de 20 minutos para publicar que 100 civis foram mortos, nós publicamos somente depois de uma severa verificação dos dados. Mais uma vez, o Hamas mentiu e manipulou os meios de comunicação ocidentais e os líderes mundiais. E mais uma vez, infelizmente, a mídia se demonstra frágil no combate às narrativas enganosas, dando legitimidade a terroristas e suas mentiras. Eu apelo a você que chegou até o final desse vídeo. Não aceite como verdadeiro tudo o que você escuta nos meios de comunicação. Busquem as verdades. As forças de defesa de Israel têm um compromisso irreversível com a verdade e todas as nossas informações são baseadas em fontes confiáveis. Será que podemos dizer o mesmo sobre terroristas que assassinam civis, estupram mulheres e sequestram crianças? Pensem nisso antes de acreditar em terroristas.
Gerson Gomes está de volta e trazendo a Desirê Rugani, modelo internacional com grande conhecimento na questão de Israel. E eu já gostaria de começar com ela. Desirê, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mundial Telenotícias. E eu quero saber o que você acha que pode acontecer aí nesse conflito do Oriente Médio. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Bom, o conflito aqui, né, é um conflito de... Eu nem sei há quanto tempo ele começou, o que a gente sempre espera é que ele termine logo. Realmente temos a ameaça do Irã, né, temos a ameaça clara do Irã, tanto de atacar Israel, a gente inclusive hoje tivemos várias colocações de que parece que o ataque será hoje. O próprio Irã e as redes iranianas estão postando 2 da manhã, então como se eles estivessem ameaçando que o ataque será às 2 da manhã. Porém, a IDF, o porta-voz da IDF já deu sua declaração dizendo que o comando da Frente Interna não mudou nenhuma das suas colocações para os civis, então a gente não tem nenhuma restrição. Não há nenhuma restrição de saída, não há nenhuma restrição aqui em Tel Aviv, né? Não há nenhuma restrição de saída, não há restrição de escolas, não há nenhum tipo de restrição vinda né, do alto comando. E que Israel está preparado tanto na defesa quanto para o ataque em caso do ataque iraniano, que estamos aguardando já tem uma semana, né? Um pouco mais de uma semana. Bom, é de se imaginar, né, Gerson, a tensão que o povo israelense deve estar sentindo nesse momento. Gerson, os Estados Unidos, como a gente já mostrou aqui, mandou um submarino nuclear, o Georgia, já para a costa aí do Oriente Médio, justamente para dar um apoio a Israel em caso de um ataque dos iranianos, como a Desirê disse, e está todo mundo tenso e esperando. Como é que você vê essa manobra, Gerson, que pela primeira vez foi anunciada publicamente um envio de um submarino nuclear pelos Estados Unidos? Na verdade, Paulo, e antes de me manifestar, uma satisfação estar reencontrando a Desirê. Eu já a entrevistei por 2 vezes lá em Israel, e ela não somente conhece bem a situação da população, como ela é muito integrada na comunidade em Israel, e ela conhece a realidade do que muitas vezes sai na imprensa completamente distorcido. Então, obrigado, Desirê, uma vez mais por você estar conosco. Bom, vamos lá. Primeira questão é que submarino nuclear, a localização dos submarinos nucleares e a forma como eles são empregados é completamente sigilosa e não é rastreável por satélites, porque exatamente esses submarinos são de propulsão nuclear e eles ficam muitos dias submersos. Feita esse primeiro esclarecimento, é comum nós termos vários submarinos nucleares que acompanham os strike groups. E agora eu estou lendo essa notícia de hoje, né? O secretário de Defesa, Austin, ele não somente autorizou, como mandou acelerar o deslocamento do USS Abraham Lincoln Carrier Grupo, que na verdade, é um porta-aviões com destroyers e submarinos nucleares, todos eles com capacidade de lançamento de mísseis balísticos. Então você veja que são mísseis que são lançados dessas plataformas navais, mas nós não podemos esquecer que os Estados Unidos têm inúmeras bases aéreas, bases inclusive terrestres, e o centro do comando ali naquela região, ele tem meios mais do que suficientes de bloquear toda a ação do Irã, já que o Golfo Pérsico é ocupado por essas bases aéreas em todos aqueles países da região, desde o Kuwait, passando ali por Bahrein, até a própria ponta ali depois do Golfo. Nós percebemos que temos presença agora de navios bélicos, ou seja, força naval americana depois do Estreito. Ou seja, o Irã está completamente contido ali por essas forças americanas. Então, diferente daquele ataque em abril, que pegou todo mundo de surpresa e mesmo assim Israel conseguiu barrar 99% dos mísseis balísticos, mísseis de cruzeiros e drones enviados do território do Irã, agora existe toda uma força pronta para essa contenção. O que eu queria perguntar para a Desirê é como é que está a situação do Líbano, ou seja, daquele ataque vindo do Líbano que, pelo que eu tenho acompanhado,
continuam os lançamentos de foguetes ali e até mísseis do norte de Israel, e como é que está essa situação para vocês aí em relação aos avisos, aos abrigos, como é que está a vida aí em Tel Aviv? Bom, em Tel Aviv não tivemos sirenes, a vida, como eu disse, está basicamente normal. Claro, tem pessoas mais assustadas, pessoas menos. A imprensa que não deu para a gente nenhum tipo de sentimento de que nós estamos em um perigo iminente. A imprensa israelense, né, no caso. E ao norte, bom, ontem teve um grande lançamento do Hezbollah contra o norte, né? Eu tenho amigos que moram ao norte, eles tiveram que ficar bastante tempo dentro dos bunkers. Parece que o Iron Dome em alguns momentos falhou, porém, graças a Deus, os mísseis caíram em locais abertos e não houveram feridos. Então, a gente teve essa sorte, graças a Deus, mas as pessoas que moram ao norte têm um estresse muito maior, porque a gente sabe que o Hezbollah é uma organização terrorista muito mais bem preparada, muito mais bem equipada, com muito mais treinamento, por exemplo, do que o Hamas. Então, eles realmente podem causar dano muito maior e causam esse dano. E nós estamos... porque Israel está preparado, né, para um ataque do Irã com os seus proxies. A gente sabe que o Irã não vai atacar sozinho, que ele vai atacar pelo menos junto com o Hezbollah. A gente aguarda também talvez os Houthis no Iêmen, ou talvez até alguns ataques vindos da Cisjordânia, porque tem armas entrando pela Jordânia para a Cisjordânia. Então tem vários pontos aqui, né? Israel está muito cercado por inimigos, porém, como eu disse, o tempo todo a IDF nos dá uma certeza de que Israel está preparado tanto na defesa quanto no ataque e que tem o apoio dos Estados Unidos, inclusive a França, Itália, Alemanha e Estados Unidos deram uma declaração conjunta dizendo que vão defender Israel, que estão ao lado de Israel e que é para o Irã recuar e desistir do seu ataque. Bom, isso aí, se o Irã continuar com isso e o Líbano também, através do Hezbollah, será um grande erro estratégico, pelo que a gente viu ali, a não ser que esteja com muita confiança, com um backup extremamente potente para tocar isso adiante. Agora, Desirê, muita gente perguntando aqui, você é modelo aí em Israel, você está nesse momento em Tel Aviv, como é que está a sua vida e você está conseguindo trabalhar com toda essa pressão que está acontecendo aí à sua volta? Bom, no momento, como modelo não, né, a minha carreira de modelo deu uma pausa. O que eu faço agora é uma coisa que a gente fala em hebraico que chama hasbará, que é a explicação, que é ajudar a combater a desinformação sobre Israel, né, a combater todas essas narrativas cruéis que as pessoas criam, tanto contra o povo judeu, quanto contra Israel, como se Israel estivesse errado em se defender. Então eu fico no Twitter, né, passando as informações corretas para as pessoas, para que elas se informem, para que elas tenham um local em que elas consigam encontrar informações mais precisas e que essas narrativas sejam, né, desfeitas. Enfim, é um trabalho mais jornalístico agora o que eu tô fazendo, né, de influencer, talvez, eu nem sei como chamar, na verdade. Mas no finalzinho aqui da entrevista, eu gostaria que você divulgasse, nós vamos colocar aqui embaixo também, que você divulgasse a sua rede social aqui para que as pessoas possam acessar, tá ok? E Gerson, você viu aí, né, o que nós acabamos de falar, a situação está ficando realmente muito complicada, mas Israel está muito bem preparada. Será que os inimigos vão ter essa coragem de dar esse passo adiante, como a Desirê falou, que estão esperando um ataque para talvez aí na virada desse dia para o dia de amanhã? É difícil nós sabermos a estratégia do Irã, mas o que nós podemos depreender dos últimos dias é que os Estados Unidos também não fariam esse deslocamento de meios se não tivessem informações de inteligência que subsidiassem esse deslocamento. Veja que um esquadrão inteiro de F-22, que você que é um conhecedor do assunto, eu sei que você é um entusiasta dessa área aeronáutica, sabe que o F-22 é o melhor caça do mundo atualmente em operação.
eles foram deslocados para a área de operações, já se encontram engajados dentro do Comando Central. Ao mesmo tempo, esse Strike Group que está se deslocando, ele tem F-35 a bordo. Então, os F-35 israelenses que foram utilizados no ataque aos Houthis lá no Iêmen, também agora, nos últimos dias, houve vários ataques americanos aos Houthis no Iêmen, ou seja, os americanos que evitavam se engajar decisivamente no combate ali, agora eles de fato entraram na guerra. Antes, Israel se defendia, Estados Unidos dava apenas o apoio logístico e do cyberspace, de satélites e de controle do espaço aéreo, ou seja, de comando e controle, agora não. Agora eles se engajaram no combate, então tudo leva a crer que tanto o Líbano, o Hezbollah, sabe que os Estados Unidos estão dando apoio via OTAN, como também o Irã sabe que no Golfo Pérsico ali, todas aquelas bases que já estão posicionadas americanas ali no seu litoral, a poucos quilômetros do seu litoral, apesar dos Estados Unidos terem saído do Afeganistão, que era um grande freio ao Irã, apesar disso, ele ainda tem muitos meios ali no Golfo Pérsico. Então, tudo leva a crer que você tem razão. Seria um erro estratégico grande, até porque os Houthis já estão sofrendo essa consequência, e o ataque que Israel fez na capital do Líbano, esse ataque ele causou um impacto psicológico muito grande, porque o próprio governo do Líbano hoje sabe que ele pode engajar o país inteiro numa guerra que vai destruir todo aquele avanço que foi tentado desde a última vez que Israel saiu do Líbano para recolocar o país dentro das rotas de turismo. Você conhece bem, uma região lindíssima que infelizmente agora está imersa no conflito de novo. Desirê, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse agora há pouco que o ataque de Israel contra os extremistas do Hamas no fim de semana foi preciso e que só foram eliminados os extremistas mesmo, ou seja, os 40 que estavam ali nesse local. Isso está sendo divulgado aí dentro de Israel para o povo judeu ou não? Com certeza. Desde o início, a gente sempre sabe que a propaganda do Hamas sai primeiro na mídia e depois eles lançam apenas uma nota de rodapé com a informação verdadeira, o que vai ficar na cabeça de muita gente, né? Que Israel atacou uma escola. Não é uma escola, é uma base terrorista em que eles colocaram uma placa na frente falando que é uma escola. Talvez uma escola terrorista, mas não é uma escola, né? É uma mesquita. O que terroristas estão fazendo dentro de uma escola? O que terroristas estão fazendo dentro de uma mesquita? Israel utilizou bombas cirúrgicas e precisas para eliminação e Israel toma todo o cuidado em volta para ter o menos casualidades possíveis em todos os ataques e contra-ataques que Israel está fazendo em Gaza. Ele toma todo um cuidado para ter o menor número de casualidades possível. Então, assim, primeiro sempre vai chegar a propaganda do Hamas, o que é muito triste. A mídia toda vai relatar como a morte de... O Hamas que não sabe onde estão os reféns, quantos estão vivos, sabe exatamente quantas pessoas morreram assim que cai uma bomba israelense. Morreram 10 mil crianças, 200 mil mulheres e um homem. Não tem como acreditar, né, numa organização terrorista, né, gente? Porém, infelizmente, é o que a mídia passa primeiro, né, o que ela transmite é a informação vinda de uma organização terrorista. Eu realmente não consigo compreender como é que isso pode ser uma fonte fidedigna. E tem gente que compra essa ideia, né? Tem gente que acredita e replica. Gerson, vamos falar de outro tipo de guerra também, uma outra guerra, né, semelhante, mas na Rússia, né? A Ucrânia, né, entrou mesmo em território russo e está fazendo um estrago danado. Eu não sei se a Desirê também tem condições de falar da guerra ali na Ucrânia e na Rússia, mas o Gerson conhece bastante também dessa situação e eu queria ouvir o que pode acontecer agora, Gerson. Será que Putin pode definitivamente usar armamento nuclear nessa situação? Pois do ponto de vista dessa guerra midiática que a Desirê conhece muito bem, existe toda uma narrativa formada esta semana dizendo que a Constituição da Rússia ela permite o emprego do armamento nuclear quando o seu território é invadido.
De certa maneira, esse assunto já vinha reverberando há bastante tempo, haja vista que aqueles oblasts que foram incorporados ao território russo, eles têm sido, obviamente, alvo do ataque, porque eles fazem parte da área de operação, da área do teatro de operação de guerra. Mas a própria Crimeia, que foi incorporada ainda em 2014 e que de lá para cá há uma série de evoluções, construção de ponte rodoferroviária, realmente eles consideram hoje como território russo, já foi atacada várias vezes. Mas essa situação agora é um pouco diferente, por quê? Do ponto de vista da manobra militar, é a primeira vez que a Ucrânia ela ingressa no território russo com um efetivo maior e vai um pouquinho mais adentro do território russo. Eu estou olhando aqui, vendo o mapa, eles saíram da região de Sumy, no Nordeste, bem mais ao norte do que a própria região de Kharkiv, que ainda tem tropas russas e ucranianas em disputa. Tudo leva a crer que essa operação da Ucrânia ela é uma imitação, e até porque a doutrina ucraniana é a mesma da doutrina russa, eles têm muita semelhança em suas manobras, eles estão repetindo o que a Rússia fez no início. A Rússia, no começo, ela fez uma invasão do norte, partindo da Bielorrússia, em direção à capital da Ucrânia, Kiev, obrigando que os ucranianos defendessem a sua capital e liberando o ataque principal, que foi ao sul, saindo ali da Crimeia em direção a Kherson e depois ao Donbás, pegando todo o litoral do Mar de Azov. Agora eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles atacam uma área que, teoricamente, pode dar acesso a Moscou, vão obrigar que a Rússia coloque tropas ali naquela área, tirando tropas até da região de Kharkiv, e, muito provavelmente, a Ucrânia está preparando ali uma contraofensiva ao sul, ali na região de Kherson, para conseguir ali recuperar parte daquele território perdido. Então, é muito provável que os ucranianos não vão permanecer muito mais tempo naquele local. Uma coisa é você conquistar, a outra é você manter. Os ucranianos sabem que eles não têm a cauda logística necessária para se manter dentro do território russo, mas o que você falou é verdade. Muita gente fala sobre um ataque utilizando o que seria uma arma nuclear tática, que até hoje nunca foi utilizada. Aliás, nenhum artefato nuclear foi utilizado depois de Hiroshima e Nagasaki em nenhuma guerra. Tudo é muito desconhecido ainda do que seria essa tal de arma tática nuclear, mas o fato é que existe sim essa ameaça, pelo menos nos jornais. Para a gente encerrar agora, Desirê, eu sei que você está aí com a cabeça bem ocupada por causa dessa situação complicadíssima que vive Israel nesse momento. Já está acostumada? E como é que você vê essa questão da guerra, também da invasão da Ucrânia em território russo, uma vez que os americanos também podem ajudar os ucranianos naquela situação? Você não acha que isso pode, de alguma forma, enfraquecer a ajuda que os Estados Unidos têm dado a Israel nessa sua batalha aí, vamos dizer assim, doméstica e normal, até que você chegou a chamar? Infelizmente é normal. Infelizmente, Eu não acho por diversos motivos, assim, eu acho que na verdade enfraqueceu a ajuda da Rússia ao Irã, porque a Rússia não me parecia que estava esperando um contra-ataque ucraniano dessa forma, né, com invasão de território, e a Rússia já tinha dado o seu apoio ao Irã, assim como a China também deu apoio ao Irã. E eu acho que para os Estados Unidos, o ponto Israel é um dos maiores aliados dos Estados Unidos militarmente e em diversos pontos. Eu acho que a ajuda a Israel vinda dos Estados Unidos só vai falhar se o governo dos Estados Unidos realmente decidir que não é mais aliado de Israel. De outra forma, sempre vamos ter aqui em Israel e nos Estados Unidos a ajuda mútua dos israelenses à força americana, quanto da força americana aos israelenses. Só queria fazer um ponto a mais sobre esse ataque iraniano, que o que parece é que, como é um movimento muito arriscado, e eles fizeram um ataque muito grande de drones em abril, lançando 300 drones, mas não causando nenhuma casualidade, mas ao mesmo tempo, se eles fizerem um ataque muito forte nesse momento em que Israel está
extremamente armado, né? Armado até os dentes, assim, junto com caças americanos, porta-caças americanos, enfim. A gente vê aí que o que pode acontecer são um ataque de mais dias, em vez de um ataque muito massivo de uma só vez, um ataque mais dividido, mais como eu posso colocar? Como se ele fosse um ataque mais realmente dividido por dias, para parecer um ataque maior, porém sendo um ataque que não vai causar tanto dano assim, até porque Israel já disse que se eles atacarem com muita força, Israel vai destruir toda a parte nuclear do Irã. Desirê, olha, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. Os seus esclarecimentos foram muito importantes e quando você puder, nós gostaríamos de convidá-la com muita frequência para a gente também continuar abordando esse assunto de Israel. Muitíssimo obrigado, viu, Desirê? E cuidado aí, hein? Eu que agradeço o carinho, agradeço a oportunidade e obrigada por ouvirem, né, o lado de Israel. É um prazer. Gerson Gomes, chegamos ao final, como sempre, brilhante. Muitíssimo obrigado, viu, Gerson? Até a próxima. Obrigado a você, obrigado, Desirê, uma vez mais. E uma correção. Falamos que eram 40 extremistas, mas na verdade foram 31 extremistas eliminados pelas forças de defesa de Israel. Extremistas integrantes do Hamas. E ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like para nos ajudar e se inscreva e compartilhe o máximo que puder, por favor. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá.